Boa noite! Hoje teremos a nossa terceira live sobre o profissional iFood. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar aí. Muito bem. Legal. Quem ainda não conseguiu assistir as outras lives, elas já estão disponibilizadas aqui no feed. E a primeira foi do profissional Harry Potter. Ontem a gente falou sobre o Peter Pan sem asas e hoje profissional iFood. Então, lembrando que todas essas lives, elas são um aquecimento para o nosso encontro ao vivo, né, que eu tô chamando agora de aula experimental, no dia 25/3. Na verdade, vai ser no sábado, a gente vai fazer no sábado, até para que mais pessoas consigam participar. E aí a ideia é que nesse aquecimento com as lives, né, a gente consiga aí de alguma forma ampliar o mindset, né, profissional, de carreira, visualizar novas oportunidades e ver que, né, não é um caminho único, né, que a gente está num momento muito, muito bom para criar novas oportunidades. Boa noite, Fran! Seja bem-vinda, querida! E aí hoje vamos falar sobre o profissional iFood. Tá joia, gente? Então vamos lá. Boa noite. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Então, como comentei, né? Vamos lá então na live do profissional iFood. Então, quando a gente fala, né, sobre na verdade sobre o aplicativo, né, que a gente usa pra caramba aí, né, no nosso dia a dia e tal. O que é legal, né, quando a gente usa esse aplicativo, né? É entrar dentro do app e a gente vê uma diversidade, né, de comidas, né, de opções, né? A gente olha para aquilo e fala, meu Deus, tem tanta coisa deliciosa, né? Os nossos pratos favoritos estão todos lá, né? Os nossos restaurantes favoritos, né? Então a gente dá uma sensação assim dessa diversidade e de uma satisfação, né? De escolher algo que eu realmente gosto, né? E aí, por que eu trouxe essa live, né, falando do iFood e da nossa carreira? Porque esse novo desenho de carreiras múltiplas é para ela ser como um profissional iFood, né, como o app. Que é o quê? A gente se preparar para a gente ter diversas opções, né? E realmente gerar níveis de satisfação diferentes. Né? A gente não tá, lógico que a gente está indo em busca, né, do nosso crescimento, de salário, tem todo um combo de coisas que são muito importantes para a nossa vida. Mas se a gente está num ambiente, né, onde é bacana, um ambiente com harmonia, um ambiente de colaboração, um ambiente onde eu uso todas as minhas habilidades, tudo fica mais fácil, né? A gente consegue usar mais o nosso poder criativo até para pensar de uma maneira, né, mais fora da caixa, ampliar a nossa visão de mundo, né, conectar pontos. Acho que isso é um ponto, conectar pontos é algo muito importante, né, para tudo que a gente está vivendo agora. E aí quem teve ontem na live do Peter Pan, a gente falou bastante sobre empregabilidade, né? E para a gente ampliar nossa empregabilidade, eu até estimulei muito, né, da gente topar, né, da gente praticar o inédito, né, que é se expor ao novo para ganhar novas habilidades. E aqui, quando a gente fala dessa oportunidade, né, do iFood, né, de ter carreiras múltiplas, não é simplesmente a gente começar a topar tudo, né? Ele é um nível acima, né? Ele vai sim permitir que a gente aceite, né, outros projetos,
mas a gente vai começar a olhar todas essas participações e essas atuações de uma forma muito mais intencional. E aí, a chave, né, da gente conseguir mapear essas coisas que a gente faz com maior facilidade é quase uma chave de ouro, sabe? Porque a gente começa a realmente entender o que aquilo, né? Aquilo pode me trazer mais satisfação, aquilo pode me recarregar as energias, pode deixar a minha vida mais interessante, né? Eu já tive alunos aqui da DT Flex que falaram, eu tô trabalhando pra caramba, assim, minha vida não tem mais brilho, sabe? Assim, minha vida não é interessante. Quando eu paro para conversar com os meus amigos, eu não tenho coisas novas para falar, eu só falo sobre trabalho, né? Então, é um olhar legal, né? De falar, poxa, tem um mundo de coisas pra gente aprender, né? Um mundo de coisas que a gente pode se aprofundar em algo que a gente é bom e ainda, né? Criar uma nova atuação, criar uma fonte de renda diferente, né? Então, tudo vem dessa necessidade, né? De ter uma satisfação melhor quando a gente fala aí na... E aí, múltiplas carreiras, eu não tô dizendo só... vamos ter um monte de trabalho, 2 trabalhos CLT, né? 2 trabalhos com carteira assinada. Não é isso, né? Porque em algum momento, às vezes, vem esse nosso mindset, né? Do CLT. E aí, eu gosto muito de trazer uma conexão aqui, que é com videogame. E eu conto bastante isso nas mentorias também aqui da DT Flex. Eu vou contar aqui pra vocês. Então imagina que a gente tá, né? Imagina um videogame lá do Mario, né? O Mario Bros. Tá até para lançar, né? Um novo filme dele e tal. Então quem é mais novinho vai saber quem é o Mario. A gente tem, imagina que lá no videogame a gente tem 10 vidinhas, tá? Vamos imaginar que dentro desse videogame as 10 vidinhas elas são ilustradas por aqueles cogumelinhos do Mario, tá? Que é um elemento lá que é bem usado dentro do videogame. Então imagina que eu tenho minhas 10 vidinhas, meus 10 cogumelos. Gerações anteriores às nossas, né? Tinham um mindset diferente quando a gente olhava para o trabalho, né? E isso muda drasticamente de uma geração para outra diante do que cada geração viveu, né? Então, uma geração e o trabalho depois do pós-guerra, né? A gente agora pós-pandemia, né? Todas as vezes que acontece algo que é muito marcante, né? Para a humanidade, isso afeta diretamente o mundo do trabalho. E aí imagina que outras gerações, eles tiravam, né, essa satisfação das vidinhas, né, lá do videogame. Grande parte dessas vidinhas, elas eram preenchidas por esse trabalho, né? Então, assim, as pessoas ficavam, né, a vida toda, se aposentavam, né, naquele ambiente e tal. Hoje, com a quantidade, né, de informações que a gente tem, os perfis mesmo de comportamento, tudo que a gente tem vivido, a gente quer aprender mais, né? A gente quer descobrir coisas novas, né? Chega uma hora e fala, nossa, cansei de estudar isso, quero estudar outra coisa, né? E aí você monta o aprendizado flex, né? Como a gente diz aqui na DT Flex. E aí, esse ponto com relação a essa geração e esse movimento de aprender, voltando lá para as vidinhas, né? Então imagina que outras gerações completavam essas 10 vidinhas, né? Com relação a grande parte da satisfação vinha desse trabalho. Hoje a gente pode olhar para o trabalho atual que vocês têm e falar assim, olha Marina, das 10 vidinhas, esse trabalho eu gosto, mas assim, tem coisas que eu compartilho positivamente, tem coisas que eu não concordo, e faz sentido eu estar lá ainda.
mas pra mim é como se tivesse 4 vidinhas, né? Assim, me preenche num nível de 4 vidas, ou seja, existem outras 6 vidinhas que estão ali prontas para serem preenchidas com outras informações, né? Com outras atuações, outras carreiras. E aí, o mais legal disso é tentar entender o que eu posso fazer para complementar essas outras vidinhas, né? Então, pode ser um trabalho voluntário, uma participação, né? Fazendo vamos imaginar algo na gastronomia, né? Eu acabo, às vezes, dando bastante esse exemplo, né? Tem muita gente que se conecta muito, né? Com o alimento, né, com toda essa questão emocional, né, que existe. E aí você pode falar, olha, quando eu olho, e aqui na Deteflex a gente chama isso de matriz de complementariedade. Né? Então eu tenho uma consciência tão grande da minha atuação que eu vou falar assim, ó, esse trabalho aqui, ele preenche 40% do meu nível de satisfação. Ele paga minhas contas e tal, mas eu vou agora em busca de outras coisas que vão ampliar o meu olhar de mundo, que vão ampliar a minha empolgability, que vão ampliar a minha satisfação. E aí, quando você enxerga nesse modelo de matriz de complementariedade, o jogo muda completamente. Porque às vezes a gente está dentro da empresa e fala, gente, vou ter que ficar fazendo isso aqui o resto da minha vida. Tipo, eu já cansei, não quero mais. E na verdade, não necessariamente você precisa largar tudo, né? Você pode sim ir montando essa matriz e fazendo as experimentações, né? E fazendo com que sua vida também seja mais interessante, que você possa estudar coisas diferentes, né? Então, quero estudar sobre criptomoeda. Poxa, é um negócio super legal, né? Você pode manter ali o seu trabalho, estudar sobre criptomoeda e aí depois oferecer um serviço, né? Faz sentido isso, gente? Essa questão das vidinhas, esse link que eu fiz aí com o Mário, com o videogame, quem tá aqui desde o início, né, e pegou aí o raciocínio, conta um pouquinho pra mim aqui no chat, que vai ser bem legal. E aí o importante, né, não coloquemos, né, as nossas fichas, né, a nossa satisfação em cima do seu trabalho atual, né? Enxergue que existem limites, né? Então saiba que daquilo ali é isso que você vai absorver e por isso que você tem esse protagonismo de encontrar outras atividades que podem te complementar. E aí, a gente falou ontem também, né, lá na live do mundo náutico que eu trago aqui na Deteflex, de lembrar que a gente você é o marinheiro, né, da sua própria vida, né, você é o seu farol, então pega o seu timão e vai, né, vai em busca de oportunidades diferentes. A gente vai falar, nossa Marina, mas será que isso, né, dá certo? Será que é o momento de eu começar a pensar, né, nessa matriz de complementariedade? E quando a gente acompanha os avanços da mídia, a gente consegue ver aí que 60% dos jovens estão aprendendo profissões que vão deixar de existir, né? Eu não gosto de trazer nada dessa questão, né, meio apocalíptica das profissões, porque o mundo ele sempre se reinventa, né? No momento que algumas coisas deixarem de existir, outras no mesmo momento vão aparecer, né? E a gente vai se encaixando. A grande sacada é quem dominar o seu pacote de habilidades antes vai conseguir se encaixar melhor. Eu me recordo eu gosto de contar histórias. Eu lembro uma vez que eu fui no médico, no centro médico lá de Campinas, e eu tava com dor de garganta e um médico muito bacana, né, me atendeu e ele perguntou o que eu fazia. Eu falei da Deteflex, entreguei, né, o meu cartão para ele. E ele falou, nossa Marina, muito legal esse seu trabalho, né, de falar sobre carreiras e profissões do futuro, né, e possibilidades aí de atuações. Ele falou, quando eu era
adolescente, o meu pai trabalhava no DR, né, que é acho que, se eu não me engano, é Distrito de Estradas e Rodagem, né, um órgão. E aí meu pai era um cara que entregava os salários naquela época, eles eram, né, vinham por um carro forte dentro da empresa, pegava ali os salários eram colocados todos dentro de um envelope, não tinha conta bancária ainda, então colocava esse dinheiro dentro dos envelopes, e o pai dele era responsável por ir até as pessoas e entregar este envelope, né, que era o salário dessas pessoas. Então ele era um cara muito bem relacionado, né? Então ele conhecia todo mundo, tinha aquele momento de encontrar o pessoal para entregar o envelope. Então assim, ele mesmo sendo adolescente, ele via que tinha que o pai dele gostava muito, né, da atividade que ele fazia lá dentro do DR. E aí, num determinado momento, veio as transações bancárias, né, de poder efetivamente pagar os salários, né, cair automaticamente e tal. E aí, essa função, né, do pai dele deixou de existir. E ele foi mandado para trabalhar no almoxarifado. E aí você imagina, né? Ele falou, eu tô refletindo, o próprio médico falou, né? Eu tô refletindo isso agora porque, imagina, meu pai tinha uma relação muito grande com as pessoas, né? Uma relação, estar com as pessoas era muito, o alimentava muito. E no momento que ele foi para o almoxarifado, ele ficou fechado lá num outro ambiente. E aquilo impactou diretamente a vida do pai dele. E ele, né, contando, ele falou, nossa, foi um momento tão difícil porque meu pai não ficou bem com essa mudança, né? Ele perdeu, assim, todo aquele entusiasmo que ele tinha. E isso impactou a gente, né, como família, né? A gente teve problemas financeiros e tal. E aí eu não esqueço dessa história, porque é isso, né? Se em algum momento, talvez, né, lá atrás, o pai dele tivesse a convicção de falar, opa, o almoxarifado não é pra mim, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar no meio de outras pessoas, de estar interagindo, de estar me relacionando. Será que eu posso ir para outro departamento, né? Se a gente tem essa consciência, a gente pode já antes do movimento se antecipar e se posicionar, né? E falar, não, eu sei que aqui eu não vou entregar o meu melhor. Será que eu poderia ir para outro ambiente, né? Será que eu poderia seguir com aquela atuação? E aí a gente traz essa questão, né, dos jovens estudando coisas que vão deixar de existir, profissões que vão deixar de existir. Ontem a gente falou também na live, né, a questão do upskilling, do reskilling, né, aquela fala do Fórum Econômico Mundial, que até 2025 50% da força de trabalho vai ser afetado, né, com relação a essa melhora de habilidades e uma requalificação de habilidades. Então, assim, não tem uma objeção, né, grande para falar, nossa, por que eu não pensaria, né? Por que eu não teria um mindset diferente? Porque a gente tá no momento exato para a gente pensar fora da caixa, né? E sair desse modelo extremamente tradicional e fechadinho, porque a gente pode sim começar a pensar sobre coisas diferentes. E aí, eu trago aqui, eu não sei se vocês já viram, né? Mas essa aqui é uma revista, a revista Você S.A. Essa aqui é a revista da edição de abril de 2019, que ele fala sobre carreiras múltiplas. Foi, né, matéria da capa. Eu tive a oportunidade, né, de ser uma das pessoas entrevistadas, né, na revista. Ele fala, né, sobre a minha jornada dupla, né, no corporativo e como fundadora da DTFlex, né? Eu acabo contando um pouco mais aqui da minha vida aqui nas redes sociais,
Mas o que eu queria falar aqui são exemplos de pessoas que de alguma forma mudaram esse mindset, né? E eu vou trazer aqui os exemplos exatos que aparecem aqui na revista, né? Então aqui, esse primeiro exemplo, né, que é uma, deixa eu trazer aqui para vocês, era uma dentista que ela já trabalhava há muitos anos, tinha um consultório dela, atendia pessoas há mais de 30 anos, e aí chegou um determinado momento que ela falou: cansei de estudar só na minha área técnica, eu preciso encontrar outra coisa que eu possa estudar a longo prazo, né? Lembra do lifelong learning. E para ela, a área que a tocou foi o yoga. E aí ela começou, né, ela continuava com o consultório dela e ela começou a estudar, né, dedicar tempo do dia a dia dela para estudar yoga, para praticar, né, para se preparar para aulas, até que um dia ela foi convidada, né, a começar a dar aula de yoga. E ela foi com o tempo aí fazendo um ajuste na rotina dela, né? Então, uma determinada quantidade de horas durante o dia ela se dedicava ao consultório, né, como dentista, e outras horas como professora de yoga. Lembra da matriz de complementariedade, né, que a gente vai encaixando lá dentro das vidinhas. Então, esse é um exemplo muito legal. Um outro exemplo que tem aqui também na revista é de um moço que ele chama Murilo, e ele trabalha com cenografia de programas de TV mesmo, né? Ele fala aqui que trabalhou no Shark Tank, da Sony, e em um determinado momento ele virou tatuador. Ele falou: ó, queria aprender coisa nova, queria voltar a fazer uma coisa diferente, queria me desafiar, e comecei a me dedicar para aprender a ser tatuador. Começou a fazer as tatuagens, né? O pessoal gostou do traço dele e tal, e aí começou a ter vários clientes. E aqui ele fala, né, que ele se divide entre as duas atividades, que ele trabalha muito, mas é uma escolha dele, mas ele faz exatamente o que ele gosta, né? E quando ele olha para o futuro, ele fala, né, eu acho que em algum momento eu vou atuar mais como tatuador e diminuir um pouco a minha atuação como cenografia de programas. Olha que legal, gente, a gente no momento que a gente está vivendo agora, né, que a gente está lutando aí por conta do híbrido, do remoto, do presencial, né, que depois da pandemia, todos esses temas, eles se descortinaram, né? A gente começou a ver que a gente perdia muito tempo em deslocamento, né? Gente que ficava 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para voltar. Depois que conheceu esses modelos que são mais flexíveis, fala: gente, estou perdendo tempo da minha vida, né? E esses são exemplos onde você exatamente encaixa e você olha, eu quero me dedicar X horas nisso, X horas naquilo e vou fazer ainda outra atividade. E aí a terceira personagem que tem aqui também na revista, que eu queria falar para vocês, que a história dela é bem legal também, ela é uma psicóloga, tá? Que ela começou a atender em consultório, mas chegou um determinado momento que não estava dando, né? Não tinha ali a dificuldade financeira para manter esse consultório. E de vez em quando ela recebia algumas propostas, né, para trabalhar no RH de algumas empresas. E ela falou: poxa, se eu estou recebendo essa proposta, eu vou topar também. E aí ela sentiu, né, seguiu por um tempo, né, com essa carreira de RH, mas num determinado momento ela teve uma vontade de voltar a clinicar, né, atender como psicóloga. E aí ela foi no trabalho dela, né, propôs um horário diferenciado lá, né, com o gerente dela, e eles fizeram um contrato mais flexível, né? Então ela ficava determinadas horas lá dentro do RH, tinha a possibilidade de atender na clínica e ainda tinha um dia livre, que ela fala aqui que ela ficava com a filha dela. Então, assim, e ela ainda comenta, né, que
que ela recebia mais dentro desse modelo do que quando ela se dedicava em tempo integral e ela tinha muito mais qualidade de vida. E ela fala, né, que dedicar tempo para desenhar, né, essa atuação diferente, para ela fez todo sentido porque reenergiza, né? Eu já vivi muito tempo assim, eu vivo isso, né? E ela fala aqui que ela encontrou a fórmula ideal, né? Então, quem gostaria de ler a reportagem inteira, tem na bio do nosso perfil no Instagram lá, que fala, né, sobre carreiras múltiplas. Então, assim, quando a gente ouve essas histórias, você fala, poxa, é possível, né? E por que não começar a fazer esse plano? Então, uma forma errada da gente começar, na verdade, é a gente não entender a forma certa de aglutinar essas experiências que a gente já teve, né? E porque aí a gente pode perder a oportunidade, né? Pra gente não organizar tudo isso de um jeito correto, eu posso perder esse olhar, né? Dessa perspectiva maior. E aí, então, uma fórmula que funciona, né? Primeiro, é você estar aberto a novas ideias, né? E quebrar o tradicional, né? E falar, sim, é possível fazer coisas diferentes. Então, estimular a nossa criatividade para isso, né? Então, reforço aqui, pratiquem o inédito, né? Se forcem a olhar para coisas diferentes e falar, poxa, isso aí vai ser legal, né? Talvez me tire da zona de conforto, mas vai me trazer novas habilidades. E aí, depois que você pratica o inédito, que, né, vai ampliar ainda mais a sua visão, você olha novamente para a sua vida e fala, opa, será que, né, eu estava aberto a novas ideias, quis quebrar o tradicional, pratiquei o inédito, o que mais de novo apareceu dentro da minha mente e do meu coração? E aí, diante disso, você começa realmente a elencar, né, todas essas coisas. Então, um passo a passo, né, para você seguir. Então, coletar tudo que você já fez na sua vida, dentro e fora do trabalho. Isso é super importante, porque às vezes a gente... É até um exercício que eu faço aqui nos eventos da DT Flex, né, que eu falo, vamos levantar as nossas conquistas, né, pessoais e profissionais, e é muito mais fácil a gente coletar as profissionais do que as pessoais, porque a gente, né, exceto, me formei na faculdade, né, realmente grandes marcos a gente acaba lembrando. Mas do dia a dia tem um monte de conquistas que são importantes. E aí a gente ter esse olhar flex faz muita diferença. Então vou dar um exemplo, né? Que um segundo ponto seria a gente entender alguns indícios. Então imagina lá alguém da nossa família, que é aquela pessoa que ama organizar evento. Sabe? Aquela pessoa que faz Natal, que desenha chá de bebê, aniversário, que olha nos mínimos detalhes, todos os mimos, né? Qual é o brinde que vai dar, como é que vai ser o bolo, como é que vai ser a decoração. Essa pessoa que tem essa habilidade flex, né, com eventos da família, será que ela não pode olhar olhar essa atuação de uma forma um pouco mais profissional e de alguma forma isso virar uma outra atuação que possa trazer renda e que possa trazer satisfação, né? E aí realmente montar um plano de experimentação. A gente está vivendo, né, esse momento todos os dias de experimentar. Não existe receita de bolo, né? Quando a gente fala das nossas carreiras, né? A gente precisa realmente estar aberto para praticar o inédito, estar consciente para reconhecer, né, o que a gente faz bem e o que a gente não faz bem, porque a gente não faz bem tudo, isso é um fato,
né? Da mesma forma que a gente pode montar a nossa matriz de complementariedade, né? Para ganhar mais, para ter mais satisfação, é importante que a gente saiba que eu, Marina, por mais habilidosa que eu seja em algumas áreas, eu não vou ser habilidosa em todas. Então é importante a gente saber quem é a outra pessoa que vai nos complementar com habilidades que a gente não tem, né? E tudo isso faz parte desse posicionamento como habilidades e não posicionamento, né, como cargo, como profissão, como curso da formação. Então, assim, se libertem com relação a isso. Lembrando que estou chamando aqui as lives, né? São um aquecimento para a gente ir para essa aula experimental no dia 25 do 3, sábado, às 10 da manhã. Já tem um link de inscrição na bio, tá? Dessa aula. Vai ser muito legal. Então, assim, para você que participou dessa live hoje, assiste as outras lives também, né? A live do Harry Potter, a live do Peter Pan, hoje do Profissional iFood, para que você vá ampliando o seu mindset e você chegue com a gente na aula experimental tinindo, para você realmente conseguir capturar todo o conteúdo que a gente vai dar lá, né? Inclusive a gente vai montar aí um mapa, né? Vai te entregar um mapa super legal de como você vai conduzir daqui para frente esse desenho aí como profissional, né? Olhando para suas habilidades, podendo ganhar, né? Até 50% mais usando suas habilidades, né? Muitas vezes a gente tá aí com a carta na manga e a gente não usa, porque a gente não reconheceu ainda o nosso potencial. Então aproveitem, são vagas limitadas. Se inscrevam lá na bio, é uma inscrição super rapidinha, né? Vai direto para o grupo do WhatsApp, vocês já vão receber o link da sala. E obrigada pela participação de todo mundo, e a gente se vê amanhã na próxima live. Um beijo, viu? Boa noite, tchau, tchau!